Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI, e hoje vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, o vídeo de sábado, hoje é 24 de junho, eu costumo falar sobre alguma questão econômica, alguma questão estrutural do Brasil, alguma coisa que tenha chegado até mim por e-mail ou por WhatsApp mesmo. E hoje eu vou falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Esqueci um C aqui. Tem risco de quebrar o Fundo Garantidor de Crédito? Será que é tão perigoso assim o FGC? Antes de começar o vídeo, tá? Eu queria pedir para vocês entrarem aqui no site www.dicadehoje7@gmail.com e eu quero explicar um pouco essa questão aí do Fundo Garantidor de Crédito, tá? O que seria o Fundo Garantidor de Crédito do Brasil, tá? O FGC. É um fundo que é mantido, tá, pelas instituições financeiras e ele é do próprio governo, tá? É do Tesouro Nacional, no Banco Central do Brasil, que ele garante vários tipos de depósitos até o valor de R$ 250.000 por CPF, por instituição financeira. E a gente vai ver hoje essa questão também. Todos os dados que eu mostrar nesse vídeo de hoje são retirados desse site aqui, www.fgc.org.br. Então a gente vai ver quais são os instrumentos garantidos. A garantia ordinária e a garantia normal. Então aqui você vê, ó, depósitos à vista, quer dizer, depósito à vista é aquele saldo que você tem em conta corrente. Poupança, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliária, que é famosa, aí tem várias corretoras, letra de crédito de agronegócio, CDB e RDB, tá? Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheque, e controle do fluxo de recursos referente à prestação de serviços, pagamento de salário, vencimentos, aposentadoria, pensões similares e operações compromissadas aqui. Essas duas aqui são menos conhecidas, essas duas últimas. Mas o que importa aqui é o seguinte, quando você tem uma garantia, você tem, por exemplo, 100 mil, você quer aplicar tudo em renda fixa. Então você pega e você às vezes é inconsequente. Você fala assim, já que está garantido mesmo, eu vou pegar e vou colocar na que rende mais. Entendeu? Tem um CDB de 125%, tem outro de 115% de uma instituição melhor, aí você fala assim, vou botar logo no de 125%, é garantido mesmo. Entendeu? Várias pessoas pensam assim, e a gente vai ver se esse fundo garantidor de crédito ele tem capacidade de realmente garantir tudo isso. Tá? E se vale a pena pensar assim ou não. Tipo, em caso de quebra, em quanto tempo esse dinheiro vai ser reposto para você? Tá? Antes disso, eu vou mostrar assim, como é a garantia para a gente não perder dinheiro. Tá? Então, eu peguei aqui uma das contas do FAQ, né, do Fundo Garantidor de Crédito, das perguntas mais frequentes. E ele dava o exemplo assim, vamos imaginar que a pessoazinha X e a pessoazinha Y, elas têm R$ 500.000 em uma determinada conta. O pagamento da garantia, ela é no máximo R$ 250.000 por conta, em primeiro lugar. Ó. A garantia a ser limitada em primeiro lugar a 250 mil por conta. Só que essa conta aqui é uma conta conjunta entre o X e o Y, entre a pessoa X e a pessoa Y. Então, cada uma vai ganhar 125 mil. Só que o X e o Y também tem uma conta nesse mesmo banco, que tem saldo de 150 mil junto com a pessoazinha Z. Então, o pagamento de garantia desses 150 mil é 50 mil para cada um. E o X, ele tem ainda uma outra conta corrente nesse mesmo banco, que quebrou, junto com a pessoazinha Z, que estava nessa conta aqui, e com a pessoazinha B, que ainda não estava em nenhuma das outras contas. E essa conta tem 400 mil.
Então aqui você vê que a garantia é 250 mil por conta. Então daria 83 mil reais para cada um. E isso é uma coisa que poucas pessoas entendem. Porque aí o que que acontece? Qual vai ser o total a ser garantido pelo fundo garantidor de crédito para a pessoa X? É 250 mil, porque ele teria direito a 125 mil dessa conta, 50 mil dessa conta e 83 mil dessa conta. Só que aí o total passaria, daria 258.333. Então ele tem direito ao máximo, 250 mil. Então ele é limitado a 250 mil por conta e limitado a 250 mil por CPF. Entendeu? Se você tem uma conta simples, que é só você que assina, que não é conjunta, é mais simples, é 250 mil até 250 mil. Então, se você tem lá 200 mil, você vai receber tudo de volta. Se você tem lá 280 mil, você não vai receber tudo de volta, você vai receber só 250 mil. Tá? É o saldo que tem naquele momento. Já o credor Y, que ele faz parte dessa conta 1 e dessa conta 2, ele vai receber 125 mil dessa mais 50 mil dessa, 175 mil que está dentro do limite. O credor Z vai receber 50 mil dessa conta e 83 mil dessa conta aqui, 133 mil que está dentro do limite. E o credor B, né, o pessoa lá que tem a conta B, vai receber 83 mil reais 333. E aqui ainda existe o saldo remanescente, ou seja, quanto a pessoa não conseguiu pegar de volta, tá? Ou seja, quanto ela perdeu com isso, tá? Então, o credor X ele perdeu 183 mil, porque ele perdeu 125 mil daqui, perdeu mais 50 mil daqui, ó, que não foi garantido, e perdeu mais 8.333 reais aqui, porque ele teria que receber 258 mil. Então é 183 mil. Cada pessoa dessa aqui perdeu um valor, tá? E isso aqui seria o saldo remanescente, quanto cada pessoa deixou de receber que ela teria em conta, tá? Assim, dificilmente, tá? É praticamente impossível que o banco tenha ativos para isso, para cobrir esse saldo remanescente. Mas teria essa condição aqui também. Por isso que coloca aqui o saldo remanescente. É mais para você ver quanto você perdeu. Tá? Aí as pessoas vão perguntar assim: ah, mas qual o prazo de pagamento disso? Porque às vezes, se for 3 anos, vale a pena eu tomar cuidado. Mas se for 2, 3 meses, às vezes eu aceito correr o risco. E aí aqui a gente tem, dos últimos 21 anos, todos os bancos que quebraram no Brasil e o prazo de pagamento de cada um deles. E a gente vê aqui que o prazo que mais demorou foi 3 anos, 8 meses e 3 dias. Eles até colocam uma letrinha aqui do lado que diz que foi por causa de uma pendência extrajudicial que não permitiu o pagamento de imediato. Tá? Tem um outro aqui que deu menos 4 meses. Quer dizer, foi pago antes. Quer dizer, o pagamento anterior à liquidação extrajudicial como política preventiva de saneamento. E aqui tem uma outra questão aqui, 3 meses e 6 dias, que também uma medida judicial atrasou o pagamento. Se você vir os últimos, aqui ó, você pegar aqui desde o início aqui de 2000, do início do século, você tem 1 mês, 3 meses, 1 mês, 2 meses, 1 mês, 2 meses, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 27 dias e 1 mês. Como vocês veem, não existe um prazo estipulado. Não existe por quê? Porque quando a empresa ou vai à falência ou vai à liquidação extrajudicial, entra ou um interventor ou um liquidante e depende do prazo que esse liquidante ele faz todo o trabalho que ele precisa. Ele vai pegar todos os saldos de contas bancárias, vai ver quais são conjuntas, vai ver quanto cada CPF tem de direito e etc. Tá? E isso demora caso a caso. Ainda tem alguns
algumas questões que podem ter medidas judiciais aí que atrasem até um pouco mais. Não tem sido relevante, mas nada impede que você tenha 3 anos de novo, ou 6 meses de novo. Então é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Por mais que seja pago, igual tem sido pago sempre, você pode correr o risco de ficar muito tempo sem receber um determinado crédito que você teria direito, um saldo que você teria direito. E a partir do momento da liquidação extrajudicial, você não ganha mais juros. Tá? Se naquele determinado mês lá você tinha com os rendimentos 200 mil numa conta, a partir desse momento você não ganha mais a rentabilidade daquele CDB. Você vai ganhar aquele valor até quando terminar esse processo. Tá? Agora eu vou entrar na parte mais que mostra como o fundo arrecada dinheiro e se ele tem solvência ou não, tá? Se ele consegue se manter ou não, se ele vai conseguir pagar as pessoas em caso de uma quebra aí de todos os bancos ou de alguns bancos, tá? O artigo 3º ele fala assim: quanto às disponibilidades do Fundo Garantidor de Crédito atingirem 2% do total dos saldos das contas cobertas pela garantia, o que acontece? Vai ter uma deliberação. Após essa deliberação, as disponibilidades do FGC que venham a representar menos que 2% deverão voltar a recolher as contribuições, até que as disponibilidades voltem a atingir o patamar de 2%. Então, quer dizer, eles consideram 2% do total dos saldos das contas cobertas como um saldo suficiente. Tá? Até porque existem outros mecanismos para garantirem a solvência das próprias instituições financeiras. A mais conhecida é o depósito compulsório, que eu já falei para vocês aí, e eu vou tentar colocar aqui para vocês verem aí o link do vídeo. Tá? O depósito compulsório garante uma boa parte do banco, garante que ele não vai criar moeda indefinidamente. Tá? Então, quando essas disponibilidades atingirem ou passarem de 2%, as instituições financeiras não precisam mais jogar dinheiro para o Fundo Garantidor de Crédito. Mas quais são essas contribuições das instituições financeiras? Aí você vem aqui no artigo 2º e você vai ver que a contribuição mensal, normal, ordinária, das instituições associadas ao FGC é de 0,0125% do total dos saldos das contas, independente se elas estejam ou não dentro da garantia. Então, sei lá, o Itaú tem lá total das contas 1 trilhão, ele vai ter que separar 0,0125% para o Fundo Garantidor de Crédito desse 1 trilhão e se as disponibilidades do Fundo Garantidor de Crédito estiverem abaixo de 2% do total das garantias, tá? E por que aqui está escrita a contribuição mensal ordinária? Porque em caso de problema, de colapso do Fundo Garantidor, as empresas e as instituições financeiras que sobraram, elas são obrigadas a entrar com contribuições adicionais, contribuições extras para manterem o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então vamos ver agora os números do Fundo Garantidor de Crédito do FGC para a gente ver se ele realmente tem risco de insolvência ou risco de quebra, como eu recebi aí em vários e-mails. Tá? A gente vê aqui que a disponibilidade, que é exatamente o ativo, que é exatamente o indicador que eles usam lá no próprio regulamento deles, a gente vê que tem uma alta aqui expressiva, ó, de 19,5 bilhões de reais para 33,8 bilhões de reais. E as disponibilidades é 60% do patrimônio líquido do fundo, 57,9 bilhões.
A gente vê aqui que foi pago 31 milhões, não confunda com bilhões daqui, aqui é milhões, tá? Do em garantias no último ano, em 2016, 99,7% das pessoas físicas e empresas estão cobertos integralmente pelos limites atuais. A gente vai ver isso. O que importa é que a gente vê que tem uma alta das disponibilidades, que o fundo teve um superávit bem expressivo de 9,6 bilhões em 2016 e o patrimônio do fundo é 57,9 bilhões. Isso aqui a gente ainda não sabe se é suficiente ou não, mas isso aqui é bem expressivo, 9,6 bilhões de superávit. Quais são as garantias hoje do Fundo Garantidor de Crédito? A gente tem que em dezembro de 2015, o total de garantias era de 12 bilhões 147 milhões de reais. E esse valor subiu 2,65% para 1 trilhão 038 bilhões 974 milhões. Tá? Aqui a gente tem o número de clientes. Vocês vejam que 87% do total dos clientes, né? 87% dos clientes tem valores até 5 mil reais só garantidos nas contas correntes. Tá? E aqui tem o valor total. Então tem o valor por cada faixa. E a gente vê que o que excede, o subtotal que é acima de 250 milhões, é de 250 mil, desculpa, que seria o que não seria garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, a gente tem 743 mil clientes somando todas as instituições financeiras. Isso representa 0,33% dos clientes, mas representa 54% do total de depósitos. Então, o total de garantias é esse total aqui, total elegível à garantia, menos esse total aqui. Por quê? Porque esses 743 mil clientes, eles vão ter garantia de 250 mil reais. Tá? Eles também vão ter essa garantia. Então, não é só esse valor 853 mil. Mesmo esse 0,33%, eles terão a garantia de 250 mil reais. Então, é um pouco maior. Tá? Aqui é a garantia apenas ordinária. Existe também uma outra garantia que é DPGE, que eu vou falar mais para frente. Não muito, eu vou só falar rapidamente depois. Tá? Isso aqui é o balanço patrimonial do Fundo Garantidor de Crédito. A gente vê aqui, ó, que as aplicações financeiras, que é praticamente a disponibilidade, tá? Seria mais esse bancos, mas esse bancos é ínfimo, é bem pequeno, então eu só incluí aqui aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários. Você vê aqui 36 bilhões, uma alta expressiva. Você vê que existem também aplicações de mais longo prazo, acima de 12 meses, que num eventual problema pode acabar demorando para pagar, mas existe também. Tá? É interessante a gente entender isso. Então, o total de ativos é 58 bilhões de reais. O patrimônio líquido a gente já viu lá que era 56 bilhões, então no pior dos cenários teria 56 bilhões. Mesmo assim, na tabela no final, eu não vou usar o total de patrimônio líquido, eu vou usar a disponibilidade como está escrito lá no regulamento do fundo. E a gente vê aqui a DRE. A DRE é bem interessante, ó. Receita líquida de arrecadação 2 bilhões 864 mil. Aquelas contribuições mensais ordinárias, ó, que é aquele 0,0125%, 2 bilhões 724 milhões. Aqui a gente tem os pagamentos das garantias, que foi o pagamento do fundo para aqueles bancos lá que quebraram nesse último ano, 31 milhões. Vocês vejam que em 2015 foi um pagamento maior, 120 milhões. Tem aqui algumas despesas operacionais, gerais administrativas, despesas com as pessoas que trabalham lá. Tem alguma coisa de despesa financeira e tem mais receita financeira. À medida que vai aumentando o caixa do fundo, ele vai aumentando as receitas financeiras também.
Então, somando tudo, ele teve um superávit de 9 bilhões e 600 milhões, o que fez com que o patrimônio social, o patrimônio do fundo, subisse de 48 bilhões para 57 bilhões. Tá? O que é bem expressivo. Tá? Vocês podem ver aqui que se o fundo garantidor de crédito fosse uma empresa na bolsa de valores, eu compraria, entendeu? Porque tem, ó, lucros constantes, lucros em, quer dizer, não é lucro, né? Aqui é superávit, mas seria o equivalente ao lucro. Lucros constantes, lucros crescentes, exatamente o que eu procuro numa empresa. Então, nada aqui me mostra que o fundo hoje tem algum problema. Aí você vai falar assim: ah, mas quanto isso representa do total? Então, eu fiz uma tabela aqui mostrando que o caixa do Fundo Garantidor de Crédito em 2013 era 15 bilhões de reais, para uma garantia total de 937 milhões, 937 bilhões. Aqui está com 3 zeros a menos e aqui não, tá? Isso pode dar uma confundida. Todo esse verde aqui está com 3 zeros a menos, está em milhares de reais. Esse aqui está em reais. Até eu peço desculpas aí. Tá? Essa aqui é uma outra garantia DPGE, que é uma garantia especial, que vai até 20 milhões de reais, mas tem toda uma estrutura aí diferente. Eu não cheguei a estudar porque isso aqui é bem pequeno e está cada vez diminuindo mais, tá? Essa garantia especial. E aí você vê aqui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito aqui, quando eu botei aqui FGC, a garantia ordinária, tá? Tudo isso aqui é saldo a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E a gente vê aqui que existe uma alta, mas a alta aqui do caixa das disponibilidades é muito maior. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o caixa ele era 1,63% do saldo total a garantir, passou para 1,93% em 2014, para 2,52% em 2015 e para 3,46% em 2016. Então, o fundo garantidor de crédito hoje, eu posso garantir que ele está no melhor momento dele. Então, se tivesse uma quebra hoje, ele está muito mais preparado do que ele estava, por exemplo, em 2013 ou 2014. Tá? Agora, se o Itaú, ou o Bradesco, ou o Banco do Brasil quebrarem, por exemplo, ou a Caixa Econômica, estou pegando só os bancos maiores, ele não tem dinheiro suficiente. Só que nada leva a crer que isso vai acontecer, porque o índice de Basileia de todos esses bancos é bem alto. Tá? Então, eu, particularmente, não vejo risco no fundo de garantidor de crédito no curto prazo. Tá? Qualquer banco pequeno desses que quebre, ele tem dinheiro suficiente. E você vê que ele ganhou 7 bilhões só em receita financeira. Tá? Então eu não vejo esse problema, mas também acho que a gente não deve ser negligente com a escolha da renda fixa apenas esperando isso, porque pode demorar, por exemplo, 3 anos para receber ou 6 meses para receber, que é o segundo maior. Pode demorar só 27 dias também, mas você fica na mão aí da rapidez do liquidante extrajudicial ou do interventor da falência ou de algum juiz aí que dê uma medida judicial e pare todo o processo, tá? Ou de qualquer questão burocrática aí, com problema no teu CPF, enfim, alguma coisa que você tenha que comprovar, que é mais difícil acontecer, mas a gente sabe que em altos números sempre tem um percentual aí de erro, tá? Então, esse aqui é o meu recado nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aplicar em renda fixa, sim. Pensar na garantia do fundo garantidor de crédito, sim. Ela vai existir, sim, mas ela pode demorar, tá? Eu queria agradecer aí a todos por estarem acompanhando o canal, que cada vez cresce mais. Estamos chegando próximo aí a 400 mil visualizações desde o início do canal, aí, final de setembro do ano passado, último dia de setembro do ano passado. Quer dizer, 9 meses aí, 400 mil visualizações, é bem interessante. E agora a gente está crescendo o site também. Aqui embaixo está o endereço do site, www.dicadehoje7
Não sei por que que eu botei esse arroba Gmail. Eu estava cansado aqui, desculpa, eu misturei o site com o e-mail. O e-mail é dica de hoje 7@gmail.com, enfim, está misturado aqui o site com o e-mail. Só percebi agora. E queria agradecer aí a todos e falar aí que vocês apliquem aí com parcimônia, com inteligência, como vocês têm visto aí no vídeo do canal. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana aí, bons negócios na segunda. Abraços. Tchau, tchau.